Patrocínio de projetos culturais através de incentivo fiscal. Quais são as leis? Como é que funciona? Uma mesma empresa pode destinar através de várias leis? Um mesmo projeto pode receber incentivo de várias empresas? Eu posso ter um projeto aprovado numa lei A e outro na lei B e receber esses recursos? Como é que funciona? Nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou a Ivina Passos, sou aqui da Ato Marketing Cultural. E seja muito bem-vindo ao nosso canal, e estamos aqui fazendo uma série de vídeos e eu não poderia deixar de falar sobre isso. Algo que a gente lida todos os dias, é o nosso brilho nos olhos falar sobre patrocínios culturais incentivados. Então vamos lá. Contextualizando primeiro, existem duas leis principais de incentivos fiscais. Por que eu vou falar dessas duas especificamente? Vocês vão entender aqui nesse vídeo. A primeira é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é também conhecida como Lei Rouanet, mas eu prefiro chamar de Lei Federal de Incentivo à Cultura. Dá um nome logo correto dela e aí dá tudo certo. Depois, se vocês quiserem saber mais, procurem na internet porque o nome é Lei Rouanet. Enfim, essa lei permite que as empresas tributadas em lucro real depois destinem até 4% do seu imposto de renda, que vai pagar lá para a Receita Federal, destinem para projetos aprovados na legislação. Todo um processo burocrático, que inclusive a gente vai fazer um vídeo aqui no canal. Se esse vídeo já estiver pronto quando você estiver assistindo, já tá aqui no link da descrição. Se não estiver pronto, não vai demorar muito, porque a gente está preparando um vídeo só para explicar como funciona o passo a passo do envio do projeto lá para a Lei Federal de Incentivo à Cultura, tá? Então, cenas dos próximos capítulos. Então, o projeto ele é aprovado pelo Ministério do Turismo, mais especificamente pela Secretaria Especial da Cultura, que está lá dentro desse ministério. Quando o projeto é aprovado, ele recebe a autorização para captar recursos. Com quem ele vai captar recursos? Com as empresas tributadas em lucro real, que podem destinar até 4% do imposto de renda que elas vão pagar para a Receita Federal. Elas pegam esse recurso e destinam para o projeto. Beijo, presta conta com a Receita, tá tudo lindo, certo? Beleza. A outra legislação é a legislação estadual, que é em cima de quê? Do ICMS que as empresas pagam para as suas respectivas secretarias da Fazenda do Estado. O imposto de renda, ele é um imposto federal. Então, qualquer unidade federativa, a empresa que é tributada em lucro real vai precisar pagar para a Receita, que é uma entidade federal. No caso do ICMS, que é a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, cada estado tem a sua legislação. É sério, tem muitos estados que ainda não têm a sua legislação, tá? Mas tem muitos estados que já possuem, cada um na sua maneira. Se você quiser que a gente produza um vídeo para cada estado, coloca aqui nos comentários, que a gente vai dar uma olhadinha nos comentários. E se tiver uma galera pedindo, eu quero sobre a lei estadual do meu estado, e aí você coloca o seu estado e a gente vai conversando e produz esse conteúdo aqui para você, viu? Então, essas empresas que pagam o ICMS, elas pagam a Cefaz, aqui no Ceará é a Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda. E elas pagam, o ICMS é um imposto sobre mercadorias e serviços que circulam, né? Circulação de mercadorias dentro do estado. Então, eles pagam mensalmente, a empresa paga mensalmente para a Cefaz esse imposto. Por isso que só pode ser projetos realizados dentro do estado ou que sejam para promover a cultura do estado. Tem que ser de acordo com a finalidade da legislação. E aí, essa empresa, ela não necessariamente precisa ser tributada em lucro real. Qual é o requisito para uma empresa destinar recurso para um projeto aprovado na lei estadual? Ela tem que pagar o ICMS para a Secretaria da Fazenda e tem que recolher esse ICMS, no caso aqui do Ceará especificamente, tá? Sem incentivo fiscal nenhum. Que a grande maioria dos estados, não permitem que empresas que já têm um incentivo nesse ICMS realizem a destinação também para projetos culturais e esportivos e por aí vai. Por quê? Porque os estados já entendem que estão dando um incentivo para a empresa. Então, se elas, além desse incentivo que a empresa já está recebendo, ainda recebeu o incentivo de poder destinar para um projeto cultural, por exemplo, é um incentivo duplo.
Que tipo de incentivo é o mais comum, né? Que é entendido como incentivo, que não deixa de ser, é a substituição tributária. Então, se a empresa paga esse ICMS por substituição tributária, ela já não pode pegar esse ICMS e destinar para o teu projeto. Ivna, ficou um papo super chato de tributação que eu não tô entendendo nada. Gente, resumindo, lucro real, imposto de renda, projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura. ICMS, que é o da Cefaz, de empresas que pagam ICMS sem incentivo nenhum, que seria o ICMS integral, é para projetos aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O mesmo projeto você pode mandar para o incentivo federal e para o incentivo estadual. O que acontece? Que aí é onde entra a sua habilidade enquanto gerente de projetos. Você vai precisar fazer o cruzamento do escopo do projeto. Então, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, essa caneca. Aí eu tenho a produção dessa caneca para ser feita no incentivo fiscal federal e no incentivo estadual. Eu posso pegar a mesma caneca e mandar para os dois? Poder até posso, mas eu posso captar recurso, pegar os dois projetos para pagar essa mesma caneca? Não. O que acontece? Muitas vezes a gente manda um único projeto e aí quando vai captando, escolhe executar só através daquele recurso. O que pode acontecer também? Eu posso, por exemplo, pegar um caderno, ao invés de ser a caneca, que é um pouco mais simples, um caderno que é mais complexo, e aí eu pego o bloco 1 do caderno e pago com incentivo fiscal federal. O outro bloquinho eu pago com incentivo estadual. Juntos, os dois projetos me entregam para a sociedade um caderno completo. O que isso quer dizer? Eu posso pegar um projeto mais complexo, separar por grupos de entrega, e a gente fala muito sobre isso nos nossos cursos da Ato, sobre grupos de entrega, e o primeiro bloco, a primeira entrega, uma entrega específica, eu pago toda ela pelo incentivo fiscal federal, e a outra entrega, mais redondinha e específica também, eu pago pelo incentivo fiscal estadual. De certa forma, tecnicamente, são dois projetos distintos, mas que juntos casam com uma integração só. Por exemplo, vamos aqui agora para o exemplo do incentivo de um projeto, vamos que seja real, né? Vamos fazer um show. Vamos fazer um projeto que tem um show, depois do show tem um workshop e depois tem uma palestra. O show, eu posso pagar ele todo o custo do show pelo incentivo fiscal estadual. O workshop e a palestra eu posso pagar pelo incentivo fiscal federal. Juntos é um bloco só de atividades totalmente integradas que fazem todo sentido serem realizadas em conjunto. Uma parte das minhas entregas é feita por um financiamento e outra parte por outro financiamento. Tá, beleza. Por que eu tô falando isso tudo dentro de um vídeo só? Porque é comum as empresas, no meio do caminho, tem interesse em algum projeto, aí vai fazer as continhas e ver quanto que tem de imposto para pagar. Aí às vezes não tem um valor significativo para pagar de imposto de renda. Aí pergunta para o proponente: você tem incentivo estadual? Você tem um mecenas? Você tem o ICMS? Aí o projeto pode ter a aprovação no ICMS e receber o ICMS da empresa. Uma mesma empresa pode apoiar com dois incentivos, com os dois impostos. Ela pode ser tributada em lucro real, ter imposto para pagar e destinar 4% desse imposto para o projeto, e ela pode pagar ICMS integral, ter ICMS para pagar e destinar para o projeto. Quem vai fazer essa continha? No caso da empresa, é o time de tributário, né? A parte de gestão tributária e financeira que vai fazer essa continha. Então você não vai se preocupar muito, você precisa orientar a empresa de como que isso tem que funcionar. Mas ela pode, e tem muitas
Gente, tem muitas empresas que fazem isso de forma organizada e estruturada, mas para isso requer planejamento, envolvimento das áreas, conversar com as áreas, explicar como funciona e fazer toda uma seleção de projetos de forma integrada com a estrutura da empresa, envolvendo as outras gerências, né? Porque geralmente quem avalia é a área da sustentabilidade, ou marketing, ou recursos humanos, dependendo do nível de maturidade da empresa, com esses incentivos fiscais. Então, esse setor vai precisar conversar com a contabilidade, com a parte tributária, com a parte fiscal, financeira e por aí vai. Então, é uma galera que está totalmente desconectada com a nossa realidade dos projetos culturais em si, mas que está totalmente conectada com o objetivo e com o resultado da empresa. Então, se o teu projeto é algo importante e valioso para as diretrizes e acompanhamentos da empresa, faz todo sentido ter essa integração. E assim, a gente inclusive está fazendo esse vídeo mais para ajudar pessoas que estão bem longe da gente, porque quem já está perto da gente no dia a dia, a gente já fala muito sobre isso, né? Então, se por acaso você já me conhece, com certeza você já me ouviu falar sobre incentivos fiscais, porque é isso que a gente faz todos os dias. Mas, se você vai precisar fazer uma sensibilização com outros setores e tudo mais, é importante você ter muita consciência disso e saber que a empresa não é porque ela já apoia via Rouanet, né, via incentivo fiscal federal, que ela não pode apoiar ICMS e vice-versa. Ah, eu já apoio o ICMS, eu não tenho imposto de renda. Então, checa lá com o tributário. Vai lá e dá uma olhadinha. A gente paga imposto de renda a partir de como? É lucro real? É, lucro real. Poxa, a gente tem imposto a recolher? Tem imposto a recolher. Poxa, vamos aqui destinar, vamos selecionar um projeto via Rouanet. É isso, sabe? E aí, do lado de quem está realizando o projeto, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é a finalidade da legislação que a gente cumpre, quais são as diretrizes dessa legislação, e para isso a gente tem que ler a legislação, né? Não dá para ficar só pegando o manual, porque na hora que a gente monta o projeto lá para a legislação, a gente tem um compromisso, né, de realizar o projeto, tudo direitinho e prestar contas e responder por aquilo por 10 anos. Então, é uma responsa muito grande. Então, a gente tem que dar uma estudada na finalidade e ver qual é o modus operandi de cada legislação, porque cada um tem um jeito. No federal, a gente manda lá para a Secretaria da Cultura, que está no Ministério. No estadual, em geral, a gente manda para a Secretaria da Cultura do Estado, que tem uma outra forma de se trabalhar. Então, assim, a gente vai ter que pesar qual é o caminho mais interessante para cada projeto. Se o seu projeto é grande o suficiente, precisa de uma estrutura suficiente para captar através dos 2 incentivos, vá em frente, mas aí isso vai exigir um pouco mais de organização e estruturação da sua parte. Se você está numa empresa e já identificou que tem um dos incentivos, consulta se tem o outro, né? Assim, um não exclui o outro. Eu sei que dá um pouco mais de trabalho envolver as áreas e tudo mais, mas na hora que a gente consegue fazer um 360, né? A gente consegue montar uma estrutura em que pegue todas as possibilidades de atuação da empresa para gerar retorno social, isso é muito bacana. Vai dar uma economia muito grande de recurso e também nos aproxima ainda mais da sociedade civil, porque a gente está apoiando projetos sérios de pessoas que estão trabalhando com causas muito sérias e que aquele pequeno recurso que para a gente é pouco, quando a gente vai olhar na perspectiva da empresa, eu só tenho 10 mil reais, eu só tenho 50 mil reais. São 50 mil reais que fazem toda a diferença na operação de uma instituição cultural e social, principalmente se ela for da periferia, que é a grande maioria dos projetos que são aprovados em incentivos fiscais. A gente tem o mito de que os projetos, só os muito grandes aprovam, né? Só os muito grandes, mas tem muito projeto muito massa na periferia sendo realizado através de um incentivo fiscal. E esse valor pequeno, que na perspectiva de orçamento da empresa é pouco, faz toda a diferença na atuação daquela instituição naquele território, tá? Então, eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo que os demais, mas eu espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem e ajudar vocês aí nessas empreitadas, tá bom? Um beijo e boas captações de projetos.